Amém, meus amados? Aqui no Gênesis nós aprendemos várias lições, mas antes da gente ler o capítulo 24, eu quero ir para um período anterior a este, capítulo 12, quando o Senhor chama a Abraão. Este, amados, está lá em Ur dos Caldeus, num contexto de grande idolatria, porque os povos, na sua maioria, não conheciam o Senhor, não conheciam ao Deus Todo-Poderoso. No entanto, Deus chama a Abraão, dizendo: sai da tua casa, sai da tua parentela, da terra de teus pais, e vai para um lugar a que lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei sobremaneira, de modo que todas as famílias da terra serão agraciadas. Portanto, Abraão pega a sua esposa, pega os seus bens e sai rumo a este plano maior que Deus estava lhe designando, lhe direcionando. E assim se dá o capítulo de número 12. Chegando já no capítulo de número 15, amados, já haviam passado alguns tempos ou alguns anos, o Senhor vem reanimar o Abraão. E a palavra do Senhor é exatamente: não temas. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E aí então ele faz uma indagação: mas Senhor, o que será de mim, visto que eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro, senão o mais velho da minha casa, a saber, o Damasceno Eliezer? Então, Senhor, como podes todas estas graças estarem sobre mim, se eu ainda me encontro nesta situação? O Senhor então diz para ele sair da tenda. E quando ele sai da tenda, amados, e eleva os olhos, ele percebe essa imensidão que é os céus e todas as estrelas. E o Senhor diz: assim será a tua posteridade. Abraão, por sua vez, amados, acreditou, e diz a Escritura: isto, portanto, lhe foi imputado por justiça. Porque ele creu nesta reanimação que veio do próprio Deus, com a sua palavra de encorajamento para não desistir, não parar, não retroceder, porque Deus estava a par de tudo, estava no controle e obviamente haveria de cumprir sua palavra e todas as suas promessas. Aí a gente vai para o capítulo 16, passa-se mais algum tempo. E aí, de forma precipitada, meus amados irmãos, a Sara, esposa de Abraão, bem como o próprio Abraão, resolvem dar um jeito na situação, porque está demorando vir o filho da promessa. E eles então fazem o seguinte: fazem um acordo de o Abraão se deitar com a escrava, com uma de suas servas. E aí, queridos, isso é uma atitude desastrosa, fora do direcionamento genuíno do Senhor. E aí então vai nascer um filho através dessa situação, denominado Ismael. Mas veja que isto é a rebeldia ou a precipitação dos seres humanos. Mas Deus continua no controle. Porque a gente vai para o capítulo 17 e o Senhor outra vez vai falar com o Abraão. O Abraão agora, amados, está com 99 anos. Então no início ele tinha 75. Quando nasce o Ismael, ele está com 86. E agora, amados, aos 99 anos, passados 24 anos desde que Deus o chamara, lá no capítulo de número 12, o Senhor então, amados, vai dizer a ele: anda na minha presença e sê perfeito. Está para se cumprir, Abraão, tudo aquilo que eu tenho dito a vosso respeito. E ele continua na fé, amados, ele continua crendo. Quando então a gente chega no capítulo de número 21, nasce o filho da promessa, nasce o Isaque, e o Abraão está ali com 100 anos, está ali naquela graça, naquele grande contentamento, e obviamente o Senhor está trazendo tudo isso para aquela família, que abençoaria não só a sua posteridade ali inicial, mas todos da terra, porque haveria de vir através disso a bênção maior, o Cristo, Jesus, o Senhor, o Salvador, que viria em carne desta descendência ou desta ramificação. Pois bem,
a gente vai então para o capítulo 22. O menino já está se desenvolvendo, o menino está crescendo, o Isaac. E aí o coração de Abraão está com muita graça, com muita alegria, muito satisfeito, porque na sua velhice ele tem aquele menino tão esperado, segundo a promessa do Senhor. Aí o Senhor diz: Abraão, é o seguinte, dá-me o teu filho Isaac, a quem tanto amas. Devolve ele para mim. Vai numa montanha que eu lhe mostrarei e oferece-o a mim em holocausto. Meus irmãos, o Abraão ainda na fé, na graça, sabendo que Deus está no controle de tudo, pois não era em vão aqueles 25 anos aprendendo, tendo tantas experiências com Deus. E ele então, amado, se dispõe. Levanta-se de madrugada, pega o menino, pega seus servos, pega o material próprio para o sacrifício e vai até o Monte Moriá. Quando ele chega no pé do monte, ele vai dizer aos seus ajudantes: fiquem aqui, eu e o rapaz subiremos e depois retornaremos. Aí o menino então pergunta ao Isaac: meu pai, aqui está o cutelo, o instrumento para imolar o sacrifício, aqui está também a lenha, mas cadê, meu pai, o cordeiro, aquilo que haverá de ser sacrificado? E o Abraão diz com muita fé: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus está à frente, Deus está no controle. E eles então sobem, amados, preparam tudo. E o Isaac ajudando naquela situação. Olha o coração deste menino, desse garoto, amados, deste servo do Senhor. E então, quando ele vai imolar o seu filho, brada o anjo do Senhor e diz: Abraão, não faças tal coisa. Agora está expresso, está categórico, que tu temes a mim de verdade. E aí o Senhor então prepara ali algo que seria imolado no lugar do menino, porque aquilo não era o plano do Senhor, sacrificar de fato o Isaac. Aquilo é uma prova, irmãos, para o próprio Abraão descobrir que ele está agora num patamar maior, mais elevado, numa dimensão onde ele está mais em comunhão com o Senhor e sabedor de que Deus jamais frustrará os seus desígnios, porque Ele é o Deus eterno. E ali é confirmada esta graça, esta bênção, porque ele decidiu aqui entregar o seu próprio filho, segundo o chamado e ordem do próprio Deus. Aí então, amados, nós vamos para o capítulo 24. O Abraão agora está com 140 anos. O Isaac, por sua vez, com 40 anos. E aí o Senhor vai dizer, amados, ou a palavra do Senhor vai nos dizer, a partir do verso 1, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, lembra daquele lá, o Damasceno Eliezer? Aquele servo leal, fiel, que por todos estes anos estava ali à disposição de Abraão? Ele chama o mesmo, este que governava tudo o que Abraão possuía. Ele disse: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Ele está dando uma ordem agora, amados, para o seu servo, este que por muito tempo está na caminhada e em grande obediência. Que servo leal, amados, que servo dedicado, que servo pronto a obedecer, o Damasceno Eliezer. Ah, queridos, isso é um espelho para nós, a fim de que em tudo obedeçamos o nosso Senhor, amém? Não hesitemos em andar nos caminhos de Deus, porque Ele está no controle. E assim era este servo para com o seu senhor Abraão. E a ordem de Abraão é: olha, vamos fazer aqui um juramento, põe a mão debaixo da minha coxa. Eu quero que você vá procurar uma esposa para o meu filho, mas que não seja daqui, das filhas dos cananeus. Neste contexto distorcido, onde não conhecem o Senhor, onde estão mais propensos ao mal do que aquilo que é correto, aquilo que é devidamente do alto.
Então, amados, ele recebe esta ordem, ele recebe esta palavra, porque o Abraão, amados, está preocupado no sentido de que o seu filho dê continuidade àquilo que é o plano do Senhor. Então, em todo este processo, é preciso da parte humana obediência. É o que o Senhor requer sempre do seu povo, dos seus filhos, amados, que andemos em obediência. Quem anda deste modo, desta forma, é agraciado, porque está nesse caminho estreito de comunhão, de fidelidade, e ainda que no decorrer deste processo padeça, no entanto, estando em obediência, tem o aval da graça, tem o aval de Deus, tem a aprovação do Senhor, e se porventura até, deslizar-se, cair, meu irmão e minha irmã, Deus está no controle, traz graça de restauração, de renovo, porque assim é o Senhor para com os seus filhos. Então nós aprendemos aqui em primeiro lugar a importância de termos o cuidado de velar por aquilo que é de Deus e também sermos obedientes, amém? Obedientes, meus irmãos. Agora nós vamos para os versos seguintes, verso de número 4. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei o teu filho à terra de onde saístes. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Então, no primeiro momento, ele disse: você não vai levar meu filho para aquele lugar, para aquela localidade. Você vai trazer esta moça, ou esta que será a esposa do meu filho Isaque. Pois bem, aí aqui tem todo um diálogo. Aí nós vamos lá para o verso 9 agora, irmãos. Verso de número 9 diz: com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Verso 10: tomou o servo 10 dos camelos de seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Então, primeiro, amados, recebendo aquela ordem, aquela palavra, ele acata tudo aquilo, pega 10 camelos, pega ali coisas que eram necessárias e parte, porque ele tinha uma missão, amados. O que a gente aprende com isso? Nós não devemos perder tempo referente ao chamado de Deus. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas, irmãos, a gente não deve hesitar, a gente deve se empenhar e cumprir tão logo, porque este é o plano do Senhor. E esse servo tinha este coração tão entregue a seu senhor Abraão, que ele de pronto, amados, dá a palavra dizendo: é assim mesmo, está dito, farei conforme está aqui combinado, Abraão. E na sequência, amados, pega os 10 camelos, pega a bagagem necessária, pega os servos e vai para este propósito, porque ele cria na ordem de seu senhor. Verso de número 11, a gente aprende, amados, que ele vai se ajoelhar junto a um poço onde as moças saem a tirar água. Verso agora de número 12, e disse consigo: ó Senhor Deus, de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. O que esse servo vai fazer agora? Mas vai orar, vai rogar a Deus, vai clamar ao Senhor, porque este servo tem também um coração dependente, sobretudo de quem, irmãos? De Deus, a quem Abraão cria e servia. Ele tinha, amados, esta graça de entendimento, de sabedoria, e aqui então, diante desta missão difícil, ele vai rogar a Deus.
Eu pergunto, quando nós não sabemos o que fazer, como agir ou reagir diante de tantas situações que nos são apresentadas no cotidiano, nós oramos? Nós rogamos a Deus? Nós pedimos graça e misericórdia ao Senhor? Devemos fazê-lo, porque isto é próprio daqueles que esperam sobretudo no Senhor. Jeremias 17 vai dizer, amados, que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, antes de tudo, busquemos a Deus, consultemos a Deus, invoquemos o seu nome, porque Ele tem graça para nos direcionar. Diz também o Salmo 127 em concordância com esse pensamento: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas ou os guardas. Inútil vos será, diz lá o Salmo, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados o Senhor dá enquanto descansam, enquanto dormem. Então o que isso está mostrando, ou o que está sendo mostrado nesse salmo para a gente, irmãos? Que nós devemos sobretudo confiar em Deus, esperar em Deus, aguardar nele. Ele jamais desampara os seus, nunca desamparou o Abraão em toda aquela trajetória. E o Eliezer, tendo experiência destes fatos, ele vai dizer: eu preciso também do Senhor, e é nele que eu tenho, antes de tudo, confiar. Confiemos, pois, no Senhor. Verso 14, irmãos, olha a oração: dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro, para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber a teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então ele pede algo específico: Senhor, quando eu for para este lugar e pedir água a uma das moças que ali chegar, meu Deus, que a resposta dela seja positiva, que ela seja pronta em responder de acordo, e assim eu verei como um sinal e direcionamento do Senhor. Aí nós vamos lá para o verso 15 em diante, irmãos. Nós vamos ver aqui a característica ou as características daquela que se apresentará. Considerava ele ainda, a saber, o servo Eliezer, ou Eliezer, quando saiu quem? Rebeca, filha de Petuel, filho de Milca, mulher de Naor. Naor, irmãos, era irmão de Abraão. E esta Rebeca, por sua vez, neta de Naor, irmão de Abraão, trazendo a mesma um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco d'água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, olha só, irmãos, e prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Olha as atitudes de Rebeca, amados, esta jovem que está indo para o poço com o seu cântaro a fim de pegar água e levar para sua casa, para sua família. Estando ali diante deste Senhor a quem lhe pede água, ela se dispõe, ela se prontifica, amados. Ela era uma mulher guerreira, batalhadora, irmãos. Não era uma mulher acomodada, uma mulher que pensava apenas em si. Ela olhava também para a causa ou situação do outro. Olha que característica gloriosa. E nós devemos pedir isto ao Senhor também nesses dias, a fim de que sejamos prontos
a perceber e, em percebendo, ceder no sentido de ajudar a quem precisa. Amém, meus irmãos? Isso é proveniente da graça de Deus. Diz aqui, amados, que ela era bela, bonita e virgem. Era uma jovem que se guardava conforme o costume da época. Era uma jovem que estava à espera de seu noivo, daquele que haveria de vir no tempo certo para constituir com a mesma um lar, uma família. Eu pergunto, nós esperamos no Senhor no que tange a vida sentimental? Vocês esperam, jovens? Vocês esperam, irmãos e irmãs? Devemos aguardar o tempo certo, estar na graça de Deus, estar na comunhão com o Senhor e saber que Ele está no controle, no tempo dEle, Ele prepara tudo, como aqui estava preparando um grande encontro para esta mulher, do qual sua vida mudaria para sempre. Ela, portanto, amados, é esta disposta para dar água para o servo de Abraão, bem como para seus homens e todos os 10 camelos. Os camelos, amados, dizem os estudiosos, que eles bebem cerca de 30 a 40 litros d'água. Então vamos colocar no mínimo 30 vezes 10, dá quantos litros? 300. Será que é fácil, irmãos, ir no poço várias vezes para pegar 300 litros d'água? Exige o quê, queridos? Força, esforço, dedicação, renúncia da própria vontade, é ou não é, meus irmãos? Poderia pensar, já era para eu estar lá em casa, já era para eu estar fazendo isso, aquilo, outro, e estar ali, né, amados, levando tempo com todo esse processo de ajudar alguém a quem ela nem conhece. Olha que coisa gloriosa, que possamos também ser assim, meus irmãos, dedicados, esforçados, no âmbito sentimental ou conjugal. Mulheres, sejam dedicadas, sejam esforçadas, sejam mulheres de guerra, de peleja, para agraciar, abençoar a casa de vocês, porque está escrito no Provérbios que a mulher sábia, o que ela faz? Edifica a casa. Já a tola, a insensata, aquela que não está nem aí, com as próprias mãos destrói seu lar, sua casa, sua edificação. Então fica aí o ensinamento do Senhor, para que as mulheres sejam prontas a dar cobertura no que tange a sua responsabilidade. E os homens? Os homens também têm que batalhar, amém, irmãos? Tem que fazer o que é próprio da sua tarefa, em dar cobertura, em dar graça de respeito, de amor, de cobertura em todos os sentidos. Isso é de Deus, amém, irmãos? Sejamos corajosos, sejamos, como aqueles que vão à luta, irmãos, vão à peleja. Assim são também os homens de Deus. E nós aprendemos isso aqui com a Rebeca, meus amados. 21. O homem, a saber, o servo de Abraão, a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Ele estava ali atento, observando toda aquela situação, todo aquele episódio. Isso mostra, sabe o que, irmãos? Prudência. Este servo, ele era o quê? Prudente. E nós, na nossa caminhada, devemos ser prudentes, sim ou não? O Senhor Jesus nos ensinou quanto a isso também, para sermos prudentes, amém, irmãos? Sermos vigilantes, estarmos atentos, andarmos de uma maneira sóbria, a que podemos discernir, perceber, detectar as coisas, e assim agir da forma correta, no tempo certo. Não podemos fazer tudo que dá na telha, na cabeça, não, irmãos. Que sejamos prontos, como diz Tiago também, a ouvir, amém, irmãos? A acatar, a receber ensinamentos, e tardios em se pronunciar ou falar. Tem períodos, amados, que não é para falar, não, é para ficar quieto, viu? Porque se falar pode bagunçar a coisa.
Então, dependendo do contexto, a gente tem que ficar quieto, a gente tem que observar, a gente tem que analisar para que possamos dar a atitude ou a posição certa, correta, mediante a graça de Deus. E a gente aprende isso neste servo. Ele a observava em silêncio, para ver se ali estava realmente a confirmação de todo aquele processo que Deus havia designado através de Abraão. 22. Tendo os camelos acabado de beber, ela foi até o fim. Amém, amados? Tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 600 ciclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em tua casa ou na casa de teu pai lugar para que eu fique e também a minha comitiva? Ela foi primeiramente presenteada, amém, queridos? Foi agraciada, porque este homem tinha o que no coração, este servo? Gratidão. A gente tem gratidão no coração, amados? Isso é próprio dos filhos de Deus. Gratidão. Gratidão em primeiro lugar a quem, irmãos? Ao nosso Senhor, que nos amou de tal maneira que se entregou por nós a fim de nos perdoar, nos salvar, de modo que tenhamos direito à eternidade com o Pai. Então sejamos em tudo gratos ao nosso Deus, e gratos também na nossa maneira de viver, amados, e de conviver com as tantas pessoas a que Deus coloca no nosso caminho. Não sejamos como aqueles que não percebem as coisas, não veem as coisas e não dão o devido lugar ou valor àqueles que lhe agraciam, àqueles que lhe honram. Sejamos sempre gratos. Assim era este servo. E ele então pergunta para Rebeca se tem a possibilidade de acolhimento lá na sua casa. E aí a gente vê a resposta no 24. Ela respondeu: sou filha de Petuel, filho de Milca, do qual deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Ela tinha a marca da hospitalidade, amém, queridos? De acolher mediante a necessidade do outro. E roguemos ao Senhor nesses dias, para que também desenvolvamos esta bênção, de termos aqui no coração a graça de acolher, a graça de receber, a graça de poder ajudar o semelhante. Ela estava com esta bênção sobre a sua vida. Continuando, amados, lá no 26, então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Aqui o Eliezer está reconhecendo, amados, a graça de Deus. Deus está no controle, Deus está nesse negócio, Deus está à frente de tudo. Se não for Ele, como terei êxito? Como terei graça em toda esta jornada? E ele está com isso, adorando a Deus, louvando a Deus. Eu pergunto, em todo tempo, em todas as situações, nós adoramos o nome do Senhor? Devemos adorar, porque somos os seus filhos. Amém, meus amados? Adoremos sempre ao Senhor. Aleluia. Agora, queridos, vamos lá para frente, no verso de número 32. Ele vai para a casa da Rebeca, é recebido ali pelo seu lar, pela sua família, e aí no 32 a gente vê: então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele, do servo de Abraão, puseram comida. Porém, ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Este servo, ele era abnegado. Pois eu pergunto, ele estava faminto? O que vocês acham?
nesta jornada, neste processo todo, será que eles estavam com fome, irmãos? Desejosos por comida, por alimento? E agora, na mesa, diante da alimentação, da comida, daquela ceia, ele diz, olha, eu não vou comer enquanto eu não expuser o propósito pelo qual aqui estou. Ele abdicou daquele momento para apresentar o que era maior, melhor, o plano de seu senhor Abraão. Então ele estava pronto a abdicar a própria vontade. Nós, como filhos de Deus, estamos prontos pela graça do Senhor, na nossa caminhada aí, irmãos, a estarmos assim abnegados, dispostos a renunciar coisas, e muitas vezes coisas que até nos satisfazem. Na caminhada cristã a gente tem que aprender a renunciar muitas vezes, viu, meus irmãos? Muitas vezes. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem que mortificar o eu, tem que mortificar muitas vezes a própria vontade, a carne, e aquilo principalmente que é contrário à vontade do Senhor. Nós devemos estar prontos a cumprir este plano maior, como cumprir aqui nesta situação o servo de Abraão. 34. Então disse, sou servo de Abraão. E ele vai e apresenta todo aquele contexto, toda aquela história pelo qual ali estava, amados. Vamos então lá para o verso agora de número 49. Agora, pois, se me haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-me saber, se não declarai-me para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isso procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eles concordaram com toda a exposição do servo de Abraão. Por que ele ali estava? Por que de toda aquela trajetória? Eles concordam, eles dizem, olha, estamos a favor desta verdade. 51. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Seja ela a mulher do filho de teu senhor, segundo a palavra do Senhor. A família disse, olha, já que é para casar com a Rebeca, para levar mesmo, a fim de casar com o filho de seu patrão, de seu senhor, está ela aqui pronta a cumprir este desígnio. Verso 52, tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se, olha irmãos, outra vez em terra diante do Senhor. Como este homem era grato a Deus. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois então, amados, olha, depois de tudo isso, comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram ali a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permite que eu volte a meu senhor, eu tenho que ir para a casa de Abraão, eu tenho que regressar. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo nesta jornada. Permite que eu volte a meu senhor. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Vamos ver o que ela diz, se ela fica ainda 10 dias ou se ela vai contigo então. 58, chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? E a resposta foi, irei. Amém, irmãos? Olha a profundidade disso aqui, eu irei. Eu estou pronta a cumprir aquilo que é para o meu futuro, para a minha trajetória. Eu irei. Ela já tinha visto o Isaac, irmãos? O noivo? Não, mas ela acreditou que aquilo era algo abençoador para a sua vida. E em acreditando ela diz, eu irei. O que é que nós aprendemos com isso? Devemos estar sempre prontos a acatar o chamado de Deus. Quando o Senhor chama, diga, eis-me aqui.
Estou aqui, Senhor, faça a tua vontade na vida do teu servo, da tua serva. Não hesite em obedecer ao Senhor, em cumprir o chamado de Deus. Quantos, amados, têm estado de uma forma dura, como uma pedra? E diz a Escritura, tanto nos Salmos, como ratificado pelo autor aos Hebreus: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Chega de dureza, chega de desobediência, chega de dizer, depois, daqui a algum tempo, quando eu estiver mais velho, depois que eu cumprir algumas coisas aqui, a que tanto quero, tanto desejo, aí eu vou para o plano de Deus, para a obra do Senhor. Chega disso, meus irmãos. O tempo de cumprir o chamado é neste dia que se chama hoje, amém? Hoje, não é para amanhã, não é para agora. Comece agora a adorar a Deus, a amar a Deus, a servir o Senhor. Em saindo daqui, expresse esse amor para a sua casa, para a sua família. Amanhã, indo trabalhar ou executar qualquer outra atividade na terra, exerça a bondade do Senhor onde quer que você esteja. Cumpra já o chamado de Deus. Diga, eu irei. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor está a me chamar. Oh, meu Deus, que privilégio, que honra. Então usa a minha vida como tu queres. 59. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, se tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos, seguiram o homem, a saber, o servo de Abraão. O servo tomou a Rebeca e partiu. Aleluia! Partiram, amados, para aquele desígnio maior. Diz aqui o verso de número 62, ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a fazer o que, irmãos? A meditar no campo. Quando um servo de Deus, como era Abraão, e cremos, seu filho Isaque também, porque ele aprendeu com seu pai, tirava períodos, irmãos, para meditar. Está meditando em quê? O que vocês acham? Está meditando, obviamente, em primeiro lugar nas coisas dos céus, nos planos do Senhor, naquilo que vem de Deus, irmãos. Este homem está com 40 anos, ele está muito desejoso por uma esposa, por uma amada, tá ou não está, irmãos? Ele está muito desejoso, e ele sabe, para que ele tenha graça de domínio, para aguardar o momento exato, ele precisa meditar nas coisas pertencentes ao Criador. E está lá ele no campo, irmãos, fazendo o quê? Meditando. Ele não está perdendo tempo não, irmãos, ele está meditando. Olha a qualidade de Isaque, deste servo abençoado. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Então Isaque, ao cair da tarde, olha e percebe vindo o que, irmãos? Camelos. É aquela comitiva do servo de Abraão com os seus servos e a bênção tão sonhada, tão esperada de Isaque, a Rebeca. Eles estão vindo, irmãos. Diz aqui no 64, verso 64, também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo, ou seja, ao Eliezer ou Eliezer, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e fez o que, irmãos? Se cobriu. Ela não precisava mostrar nada, viu, irmãos? Ela não precisava estar despida para que ele contemplasse a sua formosura, a sua beleza. Ela se cobre, amém, irmãos? Ela se cobre para se encontrar com aquele que haveria de ser
seu esposo, seu marido, ela se cobre. Como é que vocês se portam, jovens? Antes que chegue o grande dia do matrimônio, do casamento, como é que vocês se portam? Infelizmente hoje a maioria, irmãos, só quer se despir, só quer se aparecer, só quer se mostrar. As redes sociais estão aí, é ou não é, irmãos? Não faças isso. Isso é uma atitude desprovida da graça do Espírito. Isso é andar conforme o mundo. Isso é andar conforme a maioria. A maioria não conhece a Deus, nem os princípios de sua santíssima palavra. Portanto, estão aí, sabe? Se mostrando, se aparecendo, se entregando. Não dão o devido valor por serem imagem e semelhança de Deus. Não compreendem isso e, portanto, não se valorizam. Nos valorizemos, meus amados. Nos valorizemos para a glória do Senhor. Há tempo para tudo. E esta serva linda, abençoada, virgem, ao perceber que seu Senhor está se aproximando, ela se cobre. Amém, irmãos? Ela se cobre. 66. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Ele a amou. Amor à primeira vista, amém, queridos? Ele a amou. É esta, é a minha. É a que Deus preparou para a minha vida, para a minha trajetória. Deus tem um plano sobremodo excelente com o meu pai, comigo e com a minha posteridade. E é esta a quem o Senhor está designando para a minha vida. Ele tomou posse disso, irmãos. E qual é a decisão de Isaque, irmãos? Amar. Qual é a decisão dos filhos de Deus que estão na graça? Amar. Porque o amor procede do Pai. O ódio é algo que vem da pecaminosidade. Sabe, essa coisa de estar distante, separado, brigando com tudo e com todos. Sabe, a desavença, tudo isso é proveniente da natureza pecaminosa, irmãos. E é incitado pelo inimigo da nossa alma, Satanás. No entanto, o amor que vence tudo isso vem de Deus. E está naqueles que conhecem a Deus. Então, assim como Isaque decidiu amar aquela que seria a sua esposa, decidamos nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, na nossa convivência, amar. Amém, irmãos? Amar em primeiro lugar a Deus, nosso Senhor, amar também o nosso semelhante, aqueles a quem Deus coloca no nosso caminho, na nossa vida. Além de ter esta marca de amor, o Isaque também era um intercessor, irmãos. Sabe por quê? Se vocês lerem os versos seguintes, eu não vou ler tudo, diz a Escritura, irmãos, que a Rebeca é estéril. Ela é estéril. Mas é o fim do plano, do propósito, da posteridade ser algo evidente na trajetória daquela família, irmãos? Não é o fim. Sabe por que não é o fim? Porque Deus está no controle, irmãos. E aí o que o Isaque faz, irmãos? Sabendo de todas as experiências de seu pai, de sua mãe, e ele próprio já aprendendo com o Senhor na casa de 40 anos de idade, ele vai orar a Deus. Ele vai rogar ao Senhor e interceder pela sua amada Rebeca, pela sua esposa. E a Bíblia diz que quando ele completa 60 anos, passaram-se quantos anos, irmãos? 20 anos. Ele não desistiu, amém? Ele foi perseverante, 1 ano, 2, 10 anos, 19 anos, 20 anos. E ela então pôde conceber, ficar grávida, gestante, e aí deu à luz a gêmeos, irmãos. Olha que coisa gloriosa, a atitude de Isaque. Não desistiu da sua amada, não desistiu da sua esposa, mesmo ela tendo uma debilidade física.
e que naquela época era tão importante a mulher procriar, gerar, dar à luz. Ele não desistiu da mesma, ele a amou e intercedeu por ela todos os dias, até que ao cabo de 20 anos, receberam a graça, o favor, a vitória tão sonhada. Sejamos perseverantes, sejamos também intercessores, porque em Cristo o Senhor nos propicia esta condição. Interceda pelos seus, interceda pela sua esposa, pelo seu marido, seus filhos, seus pais, seus parentes diversos, a igreja que você congrega, o pastor, os irmãos, os colegas de trabalho, os colegas de curso, de colégio, as autoridades governamentais, ainda que não entendam o plano do Senhor com perfeição. Intercedamos por tudo e por todos, porque isso é próprio de um filho de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina também, meus amados irmãos. E para terminarmos, façamos aqui uma analogia. Penso que você já até ouviu. Abraão era o patriarca maior, amém, irmãos? O pai. Então isso tipifica o Senhor Deus. Ele é o soberano, amém, amados? E o servo, o Eliezer, a figura do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo que tem uma missão: preparar a noiva, preparar a igreja, amém, queridos? Preparar a Rebeca a igreja, a noiva. E ele sabe preparar, sabe ou não sabe, irmãos? Sabe, o Espírito Santo sabe fazer a obra, irmãos. Ele é perfeito, ele é Deus. Ele sabe como agir, é ele quem convence a mulher. É ele quem convence a noiva. Foi ele quem convenceu os filhos de Deus. É ele quem nos convence dia após dia, a fim de que nos arrependamos das más obras, das práticas pecaminosas e nos voltemos sempre para o grande esposo da nossa alma, que é Jesus. O Isaac aqui é a figura do Cristo, o Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, e o glorioso é que acontece o casamento, amém? Acontece. É o Espírito Santo, é o servo que prepara a noiva a fim de que ela se case com o seu Senhor. E dentro da analogia, nosso Senhor Jesus. Quem já se casou com Ele? Estamos casados? Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra de Deus no nosso coração, irmãos. Porque a nossa tendência dentro da nossa humanidade é só o pecado. Se afastar de Deus, ficar em rebelião, em desordem, em práticas desastrosas, desagradáveis, e assim caminhando naquele lugar que nos leva para o abismo, isto é, a condenação eterna. Isso é próprio da gente na nossa natureza humana. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram. É o que diz-nos a Escritura Sagrada. Mas o Espírito Santo, Ele é lindo, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele cumpre a missão que o Pai determinara. Qual é a missão? Preparar a noiva, tocar na noiva, convencer a noiva, para que ela se case com o maior de sua vida, que é Jesus. Então, se você está casado com Jesus, isso é obra do Senhor, então dê glórias ao Senhor. Ninguém deve se exaltar, se vangloriar na presença do Senhor, diz-nos Paulo aos Coríntios no capítulo 1. Ninguém deve se vangloriar, irmãos, se exaltar, porque a obra é dele, foi ele quem escolheu, foi ele quem estabeleceu, foi ele quem chamou-nos das trevas para a sua maravilhosa, como também ratifica Pedro na sua carta. Isso é obra dos céus. Vocês estão entendendo isso? Estamos compreendendo essa dimensão maior, meus irmãos? Então sejamos gratos, como foi a Rebeca, em saber, estou me casando com o filho de Abraão, com o Isaac, e como ele tem amor para me dar, e eu vou vivenciar esse amor intensamente.
de modo que eu o honrarei, eu o respeitarei. Nós honramos ao Senhor, nós respeitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Quantas vezes nós somos teimosos, é ou não é verdade? Somos obstinados no nosso coração em fazer o que desagrada a Deus. Mas o glorioso é que o Espírito Santo não desiste da gente, nos assiste na nossa fraqueza. A gente não sabe muitas vezes como se portar, principalmente orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexplicáveis, como diz a Escritura. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, do qual foram chamados segundo o seu propósito. O Senhor intercede por nós. E Cristo, irmãos, Cristo é o nosso grande advogado, nosso esposo, nosso marido, que intercede junto ao Pai, é o que diz a Escritura. Filhinhos, não pequeis, está lá na primeira carta de João, capítulo 2. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Como é que é o nome dele? Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Significa dizer que é Ele, irmãos, quem intercede por nós lá. É Ele quem nos favorece, é Ele quem nos justifica, é Ele quem possibilita a nós acesso ao Pai, ao Senhor Deus. É muita graça, é ou não é, irmãos? É muita bênção, é muita vitória, como dizem alguns irmãos e canções, sim ou não? Estar com Deus neste plano que Ele mesmo estabelece, como Ele nos ama. E eu vou dizer mais, nós já estamos sim nesta comunhão, nesta vivência de casamento, mas ainda não chegou a coisa de forma plena. Quando será? No período da glorificação. Aqui diz que a Rebeca, amados, recebeu presentes, foi ou não foi? Claro que todos os dias nós somos presenteados pelo Senhor, todos os dias. Ele nos dá graça da gente poder respirar, é ou não é, irmãos? Abrir os olhos, ouvir, falar, se levantar, se locomover, é o sol, é a chuva, são tantas graças, Deus sempre ministrando na nossa vida, quantos presentes, e nós nem merecemos. Mas a bênção maior, irmãos, será na glorificação. Quando o noivo há de vir pela segunda vez e virar por sobre as nuvens, de modo que diz a Escritura, todo olho o verá, toda língua confessará, Ele é o Senhor. Lembra da pergunta, quem é aquele? Qual foi a resposta de Eliezer? É o meu Senhor. Todos dirão, Jesus é o Senhor. Todos dirão. Só que haverá uma diferença, os filhos receberão de Cristo, do noivo, do grande esposo de sua alma, receberão: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Será as bodas do Cordeiro, irmãos, a grande ceia, a consumação deste grande casamento. Eu pergunto, a gente está com isso vívido dentro da gente? Essa esperança está ardendo dentro da gente, meus irmãos? Você tem essa grande expectativa no coração? Você já está em Cristo, mas a bênção maior está para vir no período de glorificação. Quando o Senhor há de vir e nos chamará, e diz a Escritura, irmãos, que num abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15:52, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, com corpos transformados, imortais, e os que estiverem vivos também serão tomados e transformados, receberão esta graça da incorruptibilidade, e para sempre todos estarão com o noivo eterno, a saber, Jesus. Essa é a nossa grande esperança, essa é a nossa grande expectativa, a que o próprio Deus colocou dentro da gente. Então alegre-se hoje no Senhor teu Deus, Ele é contigo. Foi com Abraão, foi com o Isaac, foi com o Jacó,
foi com o servo Eliezer, foi com todos aqueles que fizeram parte deste plano estabelecido pelo próprio Deus. Ele foi com todos esses, e conosco hoje não é diferente, porque Ele vela pelo seu amor que está no Cristo, e o Cristo se revelou a nós e está sobre nós. Ele cuida da gente, meus irmãos. Fiquem em pé. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Aleluia. É por isso que eu digo, a gente não precisa de um propósito novo. A gente não precisa de uma ferramenta nova que é a fim de, despertar os irmãos para orar mais, para buscar mais. Não. A gente precisa tão somente recitar e relembrar as santas palavras de Deus. Aleluia, aleluia. Ore ao teu Deus, teu Senhor, com ações de graças. Agradeça a Ele, louve a Ele, bendiga o seu nome. Diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh Jesus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se você ainda não está na fé em Cristo, e você é tocado nesta noite, desperte-se então. Diga: Jesus, recebe-me, 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 Jesus. Eu quero também fazer parte deste processo maior. A noiva do Senhor, a igreja do Senhor, a Rebeca do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E se você já está nessa fé, meu irmão, diga: obrigado, Jesus, obrigado. Porque eu estava aí nesse mundo pelejando pelos meus próprios ideais, com as minhas próprias forças, pegando água com o meu cântaro todos os dias, derramando meu suor, gastando meu tempo naquilo que não satisfaz. Assim eu estava, mas o Senhor, pelo teu Espírito, veio ao meu encontro, me marcou, me chamou, me amou. E hoje eu estou em Ti, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.